Às vezes tudo parece perdido e pensamos que não há solução. Mas existe um Deus que pode transformar a sua vida. Está no ar o programa Existe uma Saída. Apresentação: Bispo Newton. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída, mais uma vez para transmitir ao seu coração uma palavra de fé, para levar até você, através desta emissora, a certeza de que há um Deus que está acima de tudo, que criou todas as coisas, este Deus que ouve, que responde, que se manifesta. Nós vivemos num mundo cheio de tantos deuses, né? Deuses de pau, de pedra, deuses de todas as espécies, mas só existe um Deus que pode responder, que pode transformar, salvar, livrar, que pode de fato abençoar. Ele disse: invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus, além de prometer responder, além de prometer ouvir, atender o clamor do necessitado, ele tem o poder para transformar todas as coisas e fazer com que o ser humano tenha uma vida completamente nova. Nós estaremos durante o programa falando a respeito das reuniões que acontecerão no domingo às 9 horas da manhã, depois às 7 horas da noite. Você vai ouvir, assistir, né, mais um testemunho de mais uma pessoa que chegou na Igreja do Novo Nascimento, enfrentando problemas, passando por lutas, mas que graças ao poder de Deus obteve, conquistou a transformação da vida e hoje está vivendo uma vida feliz, abençoada na presença de Deus. No final do programa eu vou realizar uma oração para você que inclusive deseja, né, ter forças para chegar à igreja e lutar. Muitas são as pessoas que elas têm a consciência de que elas precisam de Deus, da presença de Deus, elas precisam voltar-se para Deus para que de fato tenham vida, mas muitas das vezes elas desanimam. Existem outras que se acomodam, existem outras que ficam olhando para as dificuldades e muitas das vezes deixam de tomar uma atitude de fé para buscar a Deus. E é preciso buscar, é preciso tomar uma atitude de fé. A ida da pessoa à igreja tem uma importância muito grande, porque na igreja o ambiente é propício à fé, é um ambiente da presença de Deus, né? Um ambiente que tem a presença de Deus, um ambiente voltado para Deus. Na igreja você vai encontrar pessoas de Deus com sinceridade, prontas para orientar, ajudar, a fim de que você possa também desenvolver a sua fé e conquistar a transformação da sua vida. Mesmo que você esteja aí vivendo no fundo do poço, numa situação de desespero, lembre-se que Deus está acima de tudo, Ele pode transformar a sua vida. Nós vamos a um breve intervalo e depois a gente volta com todos vocês. Se você está em busca da verdadeira vida, você precisa ter um encontro com Deus. O Espírito Santo é quem revela ao nosso coração o Senhor Jesus. Venha participar da reunião do Encontro com Deus, domingo às 9 horas da manhã e às 7 da noite. O Bispo Newton estará orando para que você tenha um encontro com Deus. Igreja do Novo Nascimento, Avenida República 4729, bairro Castelo Branco, próximo ao Marília Shopping. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída e se você desejar ligar para pedir uma orientação ou incluir o seu nome na oração,
o telefone aparece aí no vídeo e nós temos pessoas também preparadas para atender e orientar. Neste domingo, além de nós orarmos para que as pessoas recebam a presença de Deus, se fortaleçam espiritualmente, tenham as suas experiências com Deus, neste domingo nós faremos uma oração muito especial, muito importante, voltada, né, para aquelas pessoas que estão enfrentando um momento muito difícil na vida, aquelas pessoas que, podemos dizer, estão, né, no fundo do poço. Você sabe que há pessoas que vêm passando por uma série de situações adversas na vida, problemas, derrotas, fracassos, tantas coisas, e muitas das vezes a pessoa percebe que parece que ela chegou no fundo do poço, né? Ela não tem mais para onde descer. A situação muitas das vezes tornou-se crítica, muitas das vezes problemas espirituais, muitas das vezes problemas físicos, financeiros, familiares. Muitas das vezes a pessoa vê que de fato ela está numa situação que ninguém, humanamente falando, consegue tirá-la daquela situação. Ela entende que só realmente a intervenção de Deus que pode levantá-la daquela situação. Ora, Deus, Ele é absolutamente poderoso para realizar muito mais do que pedimos e pensamos, diz a Bíblia, segundo o seu poder que opera em nós. Por isso não há ninguém que esteja numa situação tão crítica, tão adversa, tão difícil, tão impossível, que Deus não possa libertar aquela pessoa daquela situação, Deus não possa solucionar aquilo que a pessoa está enfrentando. Não há ninguém que possa dizer: eu estou numa situação tão grave, tão difícil, tão impossível, que nem Deus pode me ajudar. Isso é impossível, porque Deus está acima de tudo. Deus tem todo o poder. O salmista Davi, numa ocasião em que ele estava sendo perseguido pelos soldados, pelo exército de Saul, né, haviam 3.000 homens à procura de Davi, né, e Davi estava sendo perseguido duramente e perseguido injustamente. Saul, sobretudo por inveja, por ódio, pelo fato de ver que Deus era com Davi, passou a persegui-lo. E durante aquela perseguição, aquele período, Davi viveu momentos dificílimos, mas ele pôde testemunhar por muitas vezes, né, como Deus tem poder para livrar o ser humano de situações consideradas difíceis. E no Salmo 18, Davi disse assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem eu me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, meu baluarte. E disse: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Davi começa a expressar um pouco da situação que ele viveu, e ele disse: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Ele viveu situações extremamente difíceis, né? Trevas, adversidades, impossibilidades. Ele viveu situações extremamente difíceis. Mas ele disse: na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu clamor ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então,
Davi, vivendo situações extremamente difíceis, ele tomou a atitude que muitas pessoas precisam tomar. Ele disse: eu invoquei a Deus, eu gritei por socorro ao meu Deus. E Deus, do seu templo, ouviu a oração e transformou, né, aquela situação que era considerada impossível. Quantas pessoas estão vivendo situações assim? Elas estão cercadas, tramas de morte, cadeias infernais, uma série de situações que vêm oprimindo, que vêm afligindo, que vêm escravizando muitas pessoas, e muitas delas já tentaram vencer ou sair daquela situação com as próprias forças, não conseguiram. Outras procuraram ajuda de outras pessoas, confiaram em tantas coisas e, no entanto, continuaram na mesma situação, porque existem situações que realmente só poderemos vencer através do poder de Deus, só poderemos prevalecer diante delas a partir do momento que nos voltamos para Deus, a partir do momento que nós clamamos a Deus, buscamos a Deus, recorremos a Deus. Quem sabe você está aí numa situação crítica, né? Quem sabe você se encontra doente, não há recursos da medicina que possa lhe curar, não há mais o que fazer humanamente falando, mas Deus tem o poder para fazer aquilo que os médicos não puderam fazer, aquilo que os recursos da medicina não puderam fazer. Quem sabe você está oprimido espiritualmente, oprimida espiritualmente. Quem sabe você está escravizado por um vício do álcool, das drogas, por um vício que vem consumindo a sua vida, destruindo a sua vida. Quem sabe você está aí com a sua casa, o seu casamento, o seu lar, né? A sua vida familiar, ela está absolutamente se destruindo, né? Caminhando para a destruição total. Você não consegue resolver os problemas que ocorrem dentro da sua família, você só tem visto que a destruição está se tornando maior. Quem sabe você é aquela pessoa que está com tantos problemas financeiros, endividado, numa situação financeiramente falando tão crítica que você não vê saída, não vê solução, você não consegue enxergar uma saída para o que você está enfrentando. Mas é importante lembrar e dizer que Deus está acima de tudo. Ele pode transformar qualquer situação, por mais impossível que seja, mas é preciso, é necessário que a pessoa também tome a sua atitude de fé. Davi viveu todas aquelas situações, mas ele invocou a Deus, ele clamou a Deus, ele recorreu a Deus, ele buscou a Deus. E aquelas situações, adversidades, tudo aquilo que ele viveu e que não podia e não pôde resolver com as próprias mãos, Deus solucionou, Deus o libertou, Deus o tirou daquela situação e o fez vitorioso diante de todas elas, porque ele invocou a Deus, ele buscou a Deus. Então, muitas são as pessoas que muitas das vezes ficam observando, né, a destruição, observando que o sofrimento está aumentando, elas estão mais infelizes, os problemas delas estão se agravando a cada dia, mas muitas das vezes por orgulho, muitas das vezes por acomodação, as pessoas deixam, né, de recorrer a Deus. Poderiam vencer, poderiam se tornar livres, poderiam ter uma vida abençoada, transformada, vitoriosa, mas muitas das vezes elas, por orgulho, porque às vezes pensam-se, mas buscar a Deus é como se fosse uma atitude
muito humilhante, né? Existem pessoas que às vezes estão no fundo do poço, mas elas preferem descer o fundo do poço, elas preferem se destruir do que propriamente tomar uma atitude humilde e dizer: eu vou buscar a Deus, eu vou recorrer a Deus, eu preciso de Deus. E existem outras que, por acomodação, elas não fazem nada, elas ficam observando que a vida está piorando a cada dia, o sofrimento está aumentando, as aflições estão aumentando, né? Os motivos de tristeza, de sofrimento estão se tornando a cada dia mais fortes, mas elas às vezes ficam esperando que Deus vá fazer tudo por elas sem que elas tenham que buscá-lo. Isso não acontece. É preciso que se tome uma atitude de buscar a Deus. E quando então a pessoa recorre a Deus, então Deus também faz a parte dele, ele se manifesta. Davi clamou, e ele não foi o único, né? Quantas e quantas pessoas nós temos visto que estavam no fundo do poço, mas elas entenderam, se conscientizaram de que precisavam buscar a Deus, e na hora que fizeram, Deus começou a se manifestar. Então eu quero fazer um convite a você que me assiste, independentemente da situação ou das situações que você esteja enfrentando. Eu quero fazer um convite para que você esteja conosco. No domingo, às 9 horas da manhã, acontece a reunião mais importante. E depois, às 7 horas da noite. Nós vamos orar para que as pessoas recebam a presença de Deus, tenham as suas experiências com Deus, mas nós vamos realizar um clamor em favor das pessoas que estão vivendo numa situação que é considerado um fundo de poço, e você precisa de que Deus venha se manifestar na sua vida para tirar você da situação que você está, porque pela sua capacidade, pelos recursos humanos, pela sua própria força, você entende que você não tem como resolver, solucionar, vencer essas situações, mas com Deus tudo é possível. Nós vamos orar em seu favor. Às 9 da manhã, a reunião mais importante, depois às 7 horas da noite. Não fique olhando para as circunstâncias, nem se acomodando, porque é preciso buscar, né? Às vezes a pessoa deixa o tempo ir passando e a situação só vai piorando. Então, busca Deus, Ele há de se manifestar. O nosso endereço é a Avenida República, 4.729, Avenida República, 4.729, no bairro Castelo Branco, aqui nas proximidades do Marília Shopping. A 5 minutos do Marília Shopping está localizada a nossa igreja e nós temos um amplo estacionamento. Deus, Ele há de responder. O mesmo Deus que tirou Davi e tantas outras pessoas e tem tirado de situações extremamente impossíveis, é Deus para abençoar a sua vida. Nós estaremos orando em seu favor. Nós vamos a um breve intervalo e depois você vai acompanhar o testemunho de mais uma pessoa que chegou na igreja do Novo Nascimento enfrentando problemas, mas graças a Deus buscou a Deus e venceu e tem vencido. Já já a gente volta com todos vocês. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída, e eu estou falando diretamente da Igreja do Novo Nascimento aqui no Rio de Janeiro, e hoje eu tenho aqui ao meu lado a Dona Célia. Tudo bem, Dona Célia? Tudo bem, boa noite. Tudo bem, graças a Deus, bem, né? Graças a Deus. A Dona Célia também chegou na igreja enfrentando vários problemas, né? Precisando de respostas, de vitórias, de transformações. Hoje está bem, né? Graças a Deus. Agora, como é que estava a sua vida? Quais eram os problemas que a senhora estava enfrentando? Bispo, primeira coisa que eu procurei a igreja do Novo Nascimento, recebi um convite por uma jovem e eu falei, eu necessito desse Deus que eu tenho certeza que vai me ouvir. Certo. Cheguei na igreja do Novo Nascimento. Espiritualmente,
muito fraca. Fraca. Muito fraca. Desanimada. Desanimada, muito ansiosa. Tudo que eu queria fazer era com muita ansiedade. Mas vinha aquele desânimo que eu achava que não ia conseguir. Eu já pensava negativo. Ah, tá. Eu não sabia como agir. Tornou-se uma pessoa ansiosa e negativa. E negativa, porque quando eu me propunha a fazer alguma coisa, eu já tinha, assim, aquele medo de que não ia dar certo. Então com essa insegurança, eu acabava desanimada e não conseguia seguir em frente. Tá. Tudo bem. Graças a Deus, fui aprendendo a viver a fé. A viver a fé, como orar, como pedir. Eu atropelava os pedidos e aí aprendi como pedir e ter fé e crer que eu estava conseguindo. E fui me sentindo assim, mais fortalecida, com mais confiança, mas era a fé que já estava... Adquiriu uma fé, né? A senhora tinha problemas de saúde? Tinha problemas de saúde. Eu estava hipertensa, eu tinha dores de cabeça horríveis, que às vezes na madrugada eu perdi o sono. Por causa das dores? As dores, tinha muitas dores de cabeça. Não sabia, eu já estava hipertensa. E aquilo ali foi também prejudicando outros lados. A glicose já estava também sendo comprometida, já estava, às vezes a taxa de glicose já estava um pouco alta. Certo. Dores na coluna. E aí fui participando das reuniões, fazendo oração, recebendo muita unção dentro da igreja, usando da fé mesmo, da fé. Deus restaurou sua saúde. Restaurou minha saúde e hoje em dia sou uma pessoa que faço todo o meu serviço de casa, saio, faço compras, faço tudo, não tem problemas, me sinto muito bem disposta para enfrentar todos os problemas, mas tendo fé. Graças a Deus. Graças a Deus, eu adquiri essa fé e tudo eu ponho Deus à frente. Amém. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu digo, Senhor, me ajuda. Senhor, entrego em suas mãos. Senhor, eu estou indo, o Senhor vai à frente. Tornou-se uma pessoa de fé, né? De fé, graças a Deus. Agora, a senhora tinha também problemas financeiros. Financeiro, e esse era um problema bem sério, que não era somente eu e meu marido. Porque ele tem uma microempresa e já estava falindo. Estava falindo. Falindo mesmo. Nós tínhamos... Antes de eu ter essa fé, né, de eu adquirir essa fé e viver a fé, nós até pensávamos em pedir mesmo falência, porque é uma microempresa registrada direitinho. Nós temos impostos, temos compromisso, nossos compromissos com empregados. Quer dizer, seu marido, vocês trabalhavam muito, mas a coisa não ia para frente. E não rendia. Não ia para frente. Não ia para frente. Não havia prosperidade. Não havia mesmo. E aí, ele junto comigo, fomos aprendendo a determinar que nós íamos vencer. Aquilo era uma fase que nós estávamos passando por ela e íamos vencer. E aí começaram perseverar, oração, fidelidade a Deus. Fidelidade, né, aí começamos a dizimar, ofertar, participar de propósitos, desafios. E o Senhor é fiel, né? Ele é fiel, graças a Deus, mudou. Só que nessa fase, foi uma fase muito difícil, porque até os clientes já estavam se afastando. Então, aí nós nos entregamos ao Senhor, a esse Deus vivo de coração aberto. E Ele nos abençoou e nós começamos a ouvir as palavras no momento certo e começamos a usar de sabedoria e tendo equilíbrio também, que não poderíamos ficar pegando empréstimo, como pegamos quando nós não tínhamos conhecimento nenhum na fé. Nós ficamos com dívidas altíssimas. As dívidas estavam a tal ponto que, olhando assim, humanamente falando, nós não teríamos condições de pagar. Mas o Senhor foi nos abençoando e fomos prosperando. Aí começamos a receber pedidos
de clientes antigos nos procurando, e aí ele não escolhe trabalho, não escolhe hora. Deus mudou a situação totalmente. Mudou totalmente a nossa situação. Abençoou em todos os sentidos, né? Espiritualmente, fisicamente, financeiramente, conseguimos pagar as dívidas. Eu imaginava que ia demorar muito, mas não. Deus abençoa. Abençoa, que foi em pouco tempo, e continuamos a perseverar e crer que esse Deus vivo que nos abençoa. Mudou tudo, né? Mudou tudo, até assim, emocionalmente, porque abala, né? Mexe com toda a estrutura. Nossa família toda preocupada. Hoje em dia vivemos felizes. Está feliz, né? Na fé e sendo abençoados a cada dia, né? E confiando. E sempre nós estamos sendo abençoados. Vamos com a graça de Deus. Está feliz, né? Muito feliz. Graças a Deus. Agradeço muito aos ensinamentos da Igreja do Novo Nascimento. Graças a Deus. Muito felizes. Valeu a pena confiar em Deus. Como né? valeu. E graças como valeu. A Deus. Graças a Deus. Então está aí o testemunho da dona Célia. E quem sabe você está aí enfrentando situações como ela enfrentou. Viveu situações que pareciam impossíveis de serem resolvidas, mas Deus é fiel. Está feliz? Muito feliz. Graças a Deus. Obrigado pelo seu testemunho e que Deus continue abençoando muito mais. Nós vamos a um breve intervalo e depois a gente volta com todos vocês. Invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos invocar ao único Deus. É o momento da oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos neste momento em oração e sabemos que não são poucas as pessoas que se encontram no fundo do poço, que se encontram desesperadas. Muitas são as pessoas que vivem num desespero tão grande, e se elas pudessem, elas iriam desaparecer, elas desapareceriam, deixariam tudo para trás. Há pessoas que já tentaram tantas coisas, já buscaram tantos meios e continuam desesperadas e aflitas, porque elas precisam chegar à tua presença, elas precisam invocar o teu nome. E eu oro neste momento para que o Espírito Santo possa tirar o desânimo, possa levantá-las da prostração, como também ajudar a outras a vencer o orgulho, para que elas se disponham a chegar à tua casa e possam então buscá-lo, e o Senhor se manifeste e transforme as suas vidas. Abençoe cada pessoa que ligou pedindo oração, que elas recebam essa força também e possam ser abençoadas, chegando à tua presença e possam assim conquistar a transformação de suas vidas. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, e os que creem digam graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bom, nós chegamos aos minutos finais do nosso programa, e fica aí o convite para você que de fato deseja ter uma experiência, um encontro com Deus e que deseja também a transformação da sua vida. Lembre-se que mesmo que humanamente falando tudo pareça impossível aos nossos olhos, mas o Senhor Jesus afirmou que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se você se dispuser a buscar a esse Deus, Ele há de lhe abençoar. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Acabamos de apresentar o programa Existe uma Saída, patrocinado pela Igreja do Novo Nascimento.